A Bíblia é de direita e eu acho que eu posso provar isso. Vamos começar com um ponto essencial: a permissão da legítima defesa. No pensamento de direita, a autodefesa é um direito fundamental e a Bíblia parece reforçar essa ideia. Em Êxodo, capítulo 22, por exemplo, está escrito que se alguém for morto ao tentar invadir uma casa durante a noite, o dono da casa não será culpado do sangue. Isso mostra que a Bíblia reconhece o direito de se proteger contra agressões injustas, algo que alinha muito mais com a visão conservadora sobre segurança e posse de armas do que com o pacifismo defendido por setores da esquerda. Além disso, em Lucas 22, verso 36, Jesus disse aos discípulos: "Quem não tem espada, venda sua capa e compre uma." Isso indica que até mesmo Jesus reconhecia que a violência, em certas circunstâncias, pode ser necessária para a autodefesa. Ou seja, a Bíblia não endossa uma visão de mundo onde as pessoas simplesmente submetem a violência em reação. Ela sustenta o princípio de que a vida e a integridade merecem ser defendidas. Outro ponto que reforça essa visão é o incentivo ao trabalho e à responsabilidade individual. A Bíblia frequentemente destaca que cada pessoa deve colher os frutos do próprio esforço e não depender do Estado ou de terceiros para suprir as suas necessidades. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, Paulo afirma: "Se alguém não quiser trabalhar, também não coma." Essa frase ressoa fortemente com a ideia de meritocracia, uma bandeira da direita, que acredita que as pessoas devem buscar seu próprio sustento através do trabalho, sem depender excessivamente de programas assistencialistas. Além disso, Provérbios capítulo 6 elogia a diligência da formiga, que trabalha e se prepara para o futuro, enquanto critica a preguiça. A Bíblia ensina que o trabalho é um valor fundamental e que a prosperidade vem do esforço pessoal, não de medidas paternalistas que incentivam a dependência. Agora, meu caro Giliard, eu te desafio a provar que a Bíblia é, na verdade, de esquerda. Desafio aceito, meu caro amigo William. E não só desafio será aceito, como vou mostrar alguns exemplos como a Bíblia é completamente de esquerda, principalmente nas questões ligadas à pobreza, aos mais necessitados. O governo tem que ter um plano de assistência a essas pessoas. E na Bíblia diz assim: nunca, prestem atenção, nunca deixará de haver pobres na terra. É por esse motivo que eu te ordeno: abre a mão em favor do teu irmão, tanto para o pobre como para o necessitado da sua terra. Fazer trabalhos sociais ou fazer justiça na vida dessas pessoas é completamente bíblico. Em Provérbios 31, 8, 9 diz também: levante a voz em favor dos que não podem se defender. Seja o defensor de todos os desamparados. Levante a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Vamos a mais um exemplo? Em Tiago 2,5 diz assim: ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Aqui a mensagem é de valorização dos pobres e da justiça divina, que contrasta com a estrutura de poder e desigualdade. Esses versículos reforçam a ideia de que a fé deve estar alinhada com a prática da justiça e da solidariedade. Se precisar de mais, é só pedir, meu amigo. Estou às ordens. E não devemos esquecer que o Criador disse, em Deuteronômio 6,4, o maior mandamento está escrito na Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, né? O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Não existe amor ao próximo maior do que você ajudá-lo. Por favor, me dê mais argumentos que a Bíblia realmente é de direita. Então, Giliard, eu posso continuar dizendo, sim, que a Bíblia é de direita, porque ela vai contra o relativismo moral da esquerda. A esquerda defende a ideia que não existe certo e errado absolutos, que a moral muda conforme o contexto e que cada um pode ter sua própria verdade. Mas a Bíblia é clara:
Há um padrão estabelecido por Deus que não se adapta ao gosto do momento. Isaías 5, verso 20, já alertava contra essa mentalidade relativista. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Ou seja, inverter os valores não torna algo correto. A verdade não depende da narrativa do grupo que grita mais alto. Outro ponto é que a Bíblia não se molda à opinião humana. Em Malaquias 3, verso 6, Deus diz: porque eu, o Eterno, não mudo. Isso significa que os princípios morais divinos são imutáveis, ao contrário das pautas de esquerda, que hoje, dizem uma coisa e amanhã dizem outra. Além disso, Provérbios 14, verso 12, reforça o perigo do relativismo. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. A moral humana sem Deus leva à destruição. Então não adianta dizer que a Bíblia não tem posição. Ela rejeita claramente essa ideia de que tudo pode ser redefinido conforme a conveniência. Por isso, se há um argumento forte para dizer que a Bíblia tem um alinhamento, é com a direita. É sua defesa da moral absoluta, inegociável e que não se submete ao relativismo de esquerda. Mas a Bíblia diz assim, ó, em Isaías 10, 1, 2. Ai daqueles que decretam leis injustas para negar justiça aos pobres. O que nós mais vemos é a direita brigando por direitos legais somente para uma classe específica. Vou dar alguns exemplos aqui. Isenção de impostos para super ricos, não taxação de imposto para jet ski, barco, jatinho, mas quem vai comprar isso é somente ricos, não os pobres. E a lei não deve ser parcial. Mas eu tô com uma coisa na cabeça aqui, William, porque o que você me passou, eu fui pesquisar, tá na Bíblia. Teu ponto de vista estava correto. O que eu tô te mostrando aqui também tá correto, também tá na Bíblia. E não é um ponto de vista meu ou uma interpretação pessoal. O que está acontecendo? Eu tô enganado? Você tá enganado? Agora eu tô numa dúvida aqui, hein? Então, Giliardi, acabou me vindo um insight que Deus é o que Ele é, não o que eu quero que Ele seja, não o que você quer, não o que a massa, a turma do like, do compartilha ou do algoritmo acha. Ele não é um Deus só de direita, nem só de esquerda. Pensa comigo. A Bíblia fala para a gente trabalhar, conquistar, ser responsável. Isso a direita prega. Mas também manda amar o próximo, cuidar do pobre, buscar ser justo. Isso a esquerda vibra. Só que Deus, ele não escolhe lado. Nós que ficamos tentando enfiar ele no nosso time. Na verdade, o que é bom na direita, mérito, por exemplo, buscar trabalhar nesse sentido, isso aí tá na Bíblia. O que é bom na esquerda, justiça social, também tá. O resto que o ser humano tenta complicar é gambiarra. Não adianta eu puxar só os versículos que defendem o meu argumento e ignorar os outros, né? Se a gente faz isso, tá criando um Deus de mentira, um ídolo que cabe no nosso bolso ou no nosso coração. É um ídolo. Então, meu camarada, fechando, Deus não é o nosso projeto político. Ele é muito maior. Se a gente quer mesmo seguir ele, a gente tem que encarar tudo, até o que desafia a nossa zona de conforto, que é a Torá. É isso. Tamo junto. Se alguém reclamar, vai lá ler Êxodo 3, verso 14, que é onde diz: eu sou o que sou. Valeu, galera. Até o próximo.